Olá pessoal, a paz do Senhor. Quero fazer a leitura bíblica diária com vocês desta sexta-feira. É uma leitura um pouco extensa, mas uma leitura bastante importante para a nossa edificação, a qual se encontra no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 4, versículos de 1 ao 10. E nós vamos ler, portanto, e peço que você acompanhe conosco esta leitura. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Meus irmãos, nós vemos nesta literatura bíblica a passagem aonde Cristo foi levado ao deserto para ali jejuar e orar, e ao final desse período de jejum e oração, ele foi tentado pelo diabo. Neste momento, nós vamos ver algumas esferas nas quais ele foi tentado. Jesus primeiro foi tentado nas suas necessidades físicas. Ele estava com fome, pois havia jejuado por um período prolongado. Então, ali veio a sua primeira tentação, nas suas necessidades físicas. Porém, Jesus colocou as necessidades espirituais acima das suas necessidades terrenas, quando ele diz ali: nem só de pão o homem viverá, ou seja, nem só do terreno, nem só do natural a gente sobrevive, mas precisamos do alicerce e do alimento espiritual. Não contente, o adversário o conduz ao alto do templo, ao alto do pináculo do templo, e dali pede para que o Filho de Deus se lance, pois disse: olha, você não vai cair. Se você realmente for o Filho de Deus, Deus dará ordem a teu respeito para que envie anjos para te acolher antes que você se esborrache ao chão. Jesus ali então é tentado numa outra esfera, a esfera que muitos de nós somos apanhados, vamos dizer assim, pois é a esfera da autoafirmação, do orgulho e da honra. Ali ele estava sendo testado: se tu és o Filho de Deus, prova que tu és o que você diz. Muitos de nós, às vezes, quando chegamos nesse momento, perdemos o autocontrole suficiente para nos manter firmes diante de este tipo de afronta. Mas Jesus demonstra que não era prudente tentar ao Senhor teu Deus, pois a Bíblia já estava, ou as Escrituras já estavam dizendo que nós não deveríamos, ou seja, era um mandamento, que não tentássemos ao Senhor nosso Deus. E aqui vai uma dica e um conselho: não é porque temos um Deus que cura que vamos nos expor às doenças. Não é porque temos um Deus que cuida de nós que nós vamos nos descuidar e viver sem cuidados. Depois, então, o adversário leva para uma terceira esfera de tentação. Nessa terceira esfera, ele coloca Jesus num alto do monte, mostra-lhe os reinos da terra e oferta a ele todos aqueles reinos. A tentação aqui, ela estava mais atrelada ao poder político ou financeiro que Jesus poderia obter se tivesse cedido a esta tentação.
Esta tentação vinha com a condicionante de que o Senhor viesse deixar de adorar a Deus para adorar aquele que poderia lhe dar aquelas coisas. Aqui nós temos um exemplo muito importante. Algumas pessoas se perdem no caminho do dinheiro. Você já talvez tenha ouvido falar. Quer conhecer alguém? Dê poder a ele. E isto se torna verdade na vida de alguém que cede diante das coisas que ele pode ter sobre seu controle, sobre seu poder. Essa pessoa deixa de adorar ao Deus verdadeiro para adorar aquilo que tem, aquilo que controla, aquilo que possui ou aquele que pode conceder-lhe aquilo que ele deseja ou almeja. Mas Jesus mostra-nos que nós não precisamos depender destas coisas ou buscar este poder quando nós estamos aos pés do nosso Salvador e estamos adorando ao único Deus verdadeiro como seu mandamento. Neste momento, nós não precisamos nos preocupar com as demais coisas, pois elas certamente nos serão acrescentadas. Além do que, ao crente, ao cristão, não convém a ambição por si. É certo que nós podemos sim avançar em todas as esferas que o Senhor nos abrir as portas, mas a humildade cabe muito bem ao cristão e o cristão precisa desenvolvê-la e trabalhar com ela continuamente. Eu, então, convido você a refletir nestas palavras, não esquecendo que o segredo para que Jesus fosse vitorioso perante todas estas tentações foi, sem dúvida alguma, que ele entrou pelo caminho do jejum e da oração, aproximando-se de Deus, pois é Ele que é o doador das nossas vitórias. Assim, Jesus deixa para nós o exemplo. Para lutarmos as batalhas espirituais que temos diante de nós, nós certamente precisamos buscar a Deus, pois é Ele quem nos há de fortalecer. Que Deus lhe abençoe, lhe dê um dia muito abençoado, uma sexta-feira próspera na presença de Deus. E lhe convido para continuar conosco na leitura de sábado, bem como na escola bíblica dominical desse próximo domingo. Que Deus lhe abençoe muitíssimo com tua família.